segundo o que se sabe até ao momento, para que uma célula normal se transforme numa célula cancerígena, terá que passar por várias etapas, onde ocorrerão mutações num ou mais genes que regulam o seu processo vital. De uma forma muito básica, uma mutação é uma alteração do ADN das células que pode ou não ser benéfica para o nosso organismo. Neste vídeo, vamos analisar as 10 fases que levam as células a tornarem superpoderosas, as famosas células cancerígenas. Primeira fase. Uma das mutações possíveis é a multiplicação sem parar. Isto é, quando a célula termina o processo de divisão, deveria entrar em repouso até chegar de novo a sua vez. Mas nestes casos, recomeça imediatamente. Segunda fase. Outra alteração é a capacidade da célula tumoral de alguma forma conseguir anular as ordens de parar a divisão. Terceira fase. A célula tumoral consegue também anular a ativação do suicídio celular, o que torna a apoptose impossível. A apoptose é imprescindível para o desenvolvimento de plantas e animais. Nos tecidos de um ser humano saudável, a cada hora, bilhões de células ativam um programa de morte intracelular por mecanismos celulares desconhecidos. Esse processo é conhecido também como morte celular programada. Quarta fase. Outro poder que a célula ganha neste ginásio da mutação é a capacidade de anular o envelhecimento prematuro, produzindo telomerase, uma enzima que repara os telómeros. Por outras palavras, tornar-se imortal. Quinta fase. A partir desta fase, temos uma célula com as capacidades básicas para se multiplicar sem entraves e que agora terá de encontrar novas formas de se alimentar utilizando um metabolismo diferente de uma célula normal. Vai passar a utilizar menos oxigênio e mais glicose. Neste momento, estamos a falar de uma célula que, ao se ter multiplicado, aumentou de volume. E como tal, há zonas que podem começar a deixar de receber sangue, porque não existem vasos sanguíneos. Essas células começam então a morrer, não por um processo de apoptose, mas por um processo que se chama necrose. Necrose é uma morte acidental das células e é desencadeada após trauma, falta de suprimento sanguíneo, injúria aguda, entre outros. As células necrosadas expandem-se e sofrem uma ruptura ou dissolução da membrana plasmática, ou da parede bacteriana que as leva à morte e consequente libertação do seu conteúdo, provocando uma resposta inflamatória, o que não acontece na apoptose. Sexta fase. E por que será então que, chegando a este ponto, não se verifica o final do crescimento e morte do tumor? A resposta é simples, porque os tumores aprendem a criar novos vasos sanguíneos, um processo que se chama de angiogênese. Sétima fase. Outra característica que a célula tumoral adquire é uma espécie de disfarce que lhe permite esconder-se do sistema imunitário. E embora a ciência não perceba bem como, hoje é um dos caminhos que se explora para combater o cancro, ao qual se dá o nome de imunoterapia. Oitava fase. A inflamação é outra das consequências das células malignas. As células malignas têm a capacidade de estimular a inflamação. Como? Ainda não sabemos. Mas esta alteração converte-se numa ajuda significativa para a evolução da doença. Nona fase. Esta talvez seja uma das características mais conhecidas do cancro. A capacidade das células se poderem deslocar e espalhar por todo o corpo. Primeiro invadem os tecidos vizinhos, depois entram nos vasos sanguíneos mais próximos. Ao se deslocarem para outros tecidos, continua o processo de multiplicação. A este dá-se o nome de metástases. O que é estranho é que a maioria dos cancros tem origem nos epitélios. Os epitélios são células que revestem as cavidades corporais internas dos órgãos e não só. Mas têm muito pouca ou nenhuma liberdade de movimentos, porque são eles que formam as barreiras que delimitam os tecidos e protegem as estruturas do nosso corpo. Este é o outro mistério do cancro. Estes são os tumores primários e os órgãos onde costumam aparecer metástases. Décima fase. Por fim, a característica que, segundo alguns estudos, pode justificar a ocorrência destas mutações, já que existe um grande número de mecanismos para as parar, é a fragilidade do ADN de uma célula maligna. Desta forma, os erros poder-se-iam acumular com mais facilidade e entrar numa reação em cadeia. No entanto, esta instabilidade do genoma, embora tenha sido usada para suportar muitas explicações, é uma questão totalmente desconhecida. E assim, aparece uma supercélula cancerígena, segundo os estudos científicos que temos atualmente. Agora devemos perguntar, como é que um processo tão complexo pode dar origem a uma doença tão comum? Será mesmo assim que a doença se desenvolve? Ou será que a teoria atual sobre o cancro está errada e por isso não temos o sucesso que gostaríamos no seu tratamento? Veja o próximo vídeo: o cancro e a lotaria.